Vamos abrindo nossa Bíblia Sagrada em Números. Números capítulo 22. Pastor, onde é que fica o livro de Números, pastor? Ele fica o quarto livro da Bíblia Sagrada, ó. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Se você, por acaso, não trouxe a Bíblia Sagrada, eu digo que não tem problema hoje, mas não faz disso uma constante na sua vida. Procura trazer a sua Bíblia Sagrada, por favor, eu te peço, né? Então, Números capítulo 22, a partir do versículo 1, sempre traga a sua Bíblia, mas se você não trouxe hoje, vai aparecer nos monitores, nesses 4 monitores que tem na igreja. Números 22, versículo 1 fala assim: depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. E aqui começa a mensagem, atenção, diz assim: viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Então esse tal de Balaque, que ele era o rei dos amorreus, ele seria o próximo que enfrentaria o povo de Israel. Só que a Bíblia diz que ele começou a prestar atenção e ele viu com os olhos dele o que o povo de Israel já havia feito com os inimigos que antecederam a ele. Ou seja, o povo de Israel, ele já vinha numa sequência de vitórias. Ele havia saído do Egito, que era a maior potência bélica da época. Não tinha como vencer Faraó e os egípcios, não tinha como. Era uma coisa muito grande naquela época, e o povo de Israel saiu de lá. E o povo de Israel veio vencendo, venceu os amorreus. Deus era com o povo de Israel. E quando chegou então a vez de Balaque, que você vê aqui na Bíblia Sagrada, o filho de Zippor, e ele começou a observar essa sequência de vitórias, olha como é que ele ficou, atenção total. Moabe temeu muito, ele ficou com muito medo. Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. E agora vem a parte mais forte, ó. Pelo que Moabe disse aos anciões dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Então você percebe que o inimigo está com medo. Diga glória a Deus. Isso aqui deveria acontecer frequentemente na nossa vida. O inimigo ficar com medo, o inimigo fica angustiado, o inimigo se sentir, impotente, o inimigo se sentir preocupado porque você está chegando naquele lugar, porque você está ali e você é uma potência, você é uma pessoa que Deus é com você, mas a gente não vê que a recíproca não é a verdadeira. Você presencia pessoas com medo da doença, crentes, pessoas com medo da crise, da pandemia, aquele negócio todo. Você vê pessoas apavoradas com as situações, as circunstâncias. Isso não era para ser assim desse jeito. O correto, como eu falei para você, o correto era o inimigo ter pavor de você, o inimigo ter medo de você, o inimigo respeitar você. E ele olhar, mas para quando que acontece isso? Fale em voz alta comigo: sequência de vitórias. Mais uma vez. Não é uma coisa, você não precisa ser muito espiritual. Nossa, como eu sou uma pessoa espiritual para entender isso. Vamos pegar aqui o exemplo do futebol mesmo. Começa um campeonato de futebol e um time começa a vencer todas as primeiras partidas. Ele vence as primeiras 12 partidas do campeonato sem perder nenhuma. Ele vence. O próximo time que vai enfrentar depois dessas 12 partidas de muita vitória, o próximo time que for enfrentar esse time vitorioso, como é que ele vai entrar em campo? O medo, receio de perder. Você está entendendo que eu não preciso ser muito espiritual para entender que o diabo, os demônios, o inimigo, seja qual for o problema, ele vai tremer a perna quando você tiver uma sequência de vitórias na sua vida. Quando eu começo a ter uma sequência de vitórias, ele respeita a gente. Você lembra quando Jesus, em Lucas capítulo 4, deixa marcado aqui que eu não acabei aqui, tá? Números 22 é nosso esqueleto hoje. Mas eu queria mostrar para você em Lucas capítulo 4, a partir do versículo 31, 32, fala que Jesus ele entrou na sinagoga e ele começou a pregar. Aí Jesus então ele começa a pregar na sinagoga, ele começa a anunciar na sinagoga a palavra, o pessoal começa a entender que a palavra de Jesus era com autoridade, Jesus tinha autoridade no que falava. E daqui a pouco no versículo 33 diz que estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, era um demônio. E diz que este
começou a gritar, exclamou com alta voz dentro da sinagoga. Ele bem que parou o culto. Jesus estava pregando, ele deu um grito lá, manifestou essa entidade. E essa entidade falou bem assim, ó, foi o demônio que falou isso aqui, ó. Olha só o que o diabo falou. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Olha o que o diabo fala, vieste a destruir-nos? Você viu só? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és o santo de Deus. Fala para mim, como é que o diabo está? Ele está com medo, irmão. Isso aqui, irmão, devia ser normal para mim e para você. O inimigo ter medo quando eu chego. O inimigo se assustar com a capacidade espiritual que você tem, de você ser uma pessoa de fato e de verdade, uma pessoa abençoada. Mas você não vê de vez em quando isso, pelo contrário, você vê o diabo oprimindo os cristãos, oprimindo os crentes, e os crentes apavorados com a situação. Não, era o diabo que já tinha que saber na cabeça dele que ele vai perder. Aquele sentimento, sabe como eu digo, aquele sentimento que ele sabe que vai perder, aquele sentimento que ele sabe que ele é impotente, que ele fica preocupado com a situação. Mas quem você vê preocupado assim? O crente com o dinheiro. Não tem dinheiro, está preocupado, está assustado, ele se sente impotente, ele tem um sentimento ruim porque parece que ele sabe que vai perder, ele pensa na cabeça dele que aquela situação é maior do que ele. Não podia acontecer isso com a gente, irmão. Esse sentimento, essa sensação de mal-estar não podia existir com quem é de Deus. Mas por que existe isso? Porque a gente vem perdendo. Todas as situações que surgem na nossa vida, a gente vai perdendo, e o inimigo, ele vai percebendo que você está perdendo. Eu costumo brincar e dizer o seguinte: o gato, ele brinca ou não brinca com o rato? Brinca ou não brinca? Brinca. E com o leão? Deixa o rato ir brincar, querer dar uma patadinha no leão e ficar brincando que ele brinca com o rato. Ele perde, irmão. O leão dá uma bocanhada nele e mata ele. Irmão, não pode deixar o diabo ficar brincando com a gente, irmão. Não pode. Você sabe qual é o sentimento que o demônio tem que ter de mim e de você? Abre em Josué capítulo 2. Você sabe que o povo de Israel estava para enfrentar lá as muralhas de Jericó. Você já conhece a história, o povo de Israel fez lá as voltas ao redor das muralhas de Jericó e as muralhas caíram. Mas antes das muralhas caírem, o Josué mandou espias espiarem o povo de Israel. Espiarem as muralhas. E olha só o que aconteceu. E foram-se então aqueles homens, os espias, até as muralhas de Jericó. Mas agora preste atenção o que aconteceu no versículo 9. Eles encontraram uma mulher chamada Raabe. Lá dentro das muralhas, ela era prostituta. Só que essa Raabe, ela dá com a língua nos dentes, e essa Raabe, ela fala o seguinte: eu bem sei que o Senhor vos deu essa terra. E agora olha que forte essa passagem. E que o pavor de vós caiu sobre nós. Fala comigo, o pavor de vós caiu sobre nós. O que você presencia aqui? Um povo que está acuado. Um povo que está, com pavor. O povo de Israel, ele vinha de tantas vitórias. O povo de Israel, ele estava vindo de tantas vitórias consecutivas, que quando chegou para enfrentar Jericó, o pavor do povo de Deus já tinha entrado dentro das muralhas. O povo de Israel, o povo de Jericó já sabia o que o povo de Deus tinha feito. Quer ver? Então bem sei, voltando ali, né? Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de nós. Ou seja, as pessoas, elas ficaram sabendo das vitórias do povo de Israel, eles estavam ali para enfrentar o povo de Israel, mas estavam desmaiados, eles tinham perdido a força. Mas agora vem a parte forte, olha só o que diz: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e o que vocês fizeram aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam diante, além do Jordão, e os destruístes. Então olha só, olha que forte. Esse pessoal tinha escutado falar como o povo de Israel saiu do Egito, porque não tinha como sair do Egito, mas esse povo saiu. Eles tinham escutado como Deus tinha aberto o Mar Vermelho, e que eles tinham vencido os amorreus e também o Seom e Og. Então, quando o inimigo começa a saber que você começa a vencer uma atrás da outra, ele começa a tratar você diferente. Você quer que o diabo tenha medo de você? Você quer que os demônios tenham medo de você? Pastor, eu quero que o diabo tenha medo de mim. Vença.
Na hora que você começar a vencer, uma atrás da outra, e sai do Egito, e Deus abre o Mar Vermelho, e Deus daqui a pouco dá vitória sobre os amorreus, e Seom, e Og, obviamente, irmão, Ele vai te tratar com o pé atrás, Ele vai tratar você com temor, Ele vai começar a te respeitar, como está escrito na Bíblia Sagrada. E diz mais agora, olha o versículo 11, que poderoso, ó. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Agora, quem que você vê que não tem mais ânimo? Ai, pastor, não tenho ânimo para mais nada, pastor. Ai, pastor, estou sem ânimo de viver. Ai, pastor, mas desde quando isso podia acontecer com o povo de Deus, irmão? Quem tem que ficar sem ânimo algum é o inimigo, por causa da nossa presença. A nossa presença tem que assustar as trevas. A nossa presença, onde chega, o diabo tem que pular pelo outro lado já apavorado, irmão. O inimigo tinha que chegar, ele tinha que perceber que eu e você, Deus está com a gente, diga aleluia. Então você vê aqui, ó, e a gente está sem ânimo algum por causa da vossa presença. E ele fala ali, ó, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo aqui na terra. Diga aleluia. Agora, para alguns crentes, irmão, é Deus só em cima no céu, porque aqui na terra não está acontecendo nada. Você não pode aceitar isso. Uma vez uma pessoa me perguntou, vou usar o meu exemplo agora. Ai, pastor, já faz 2 anos e pouco que eu vejo o senhor aqui na igreja. O senhor nunca chega aqui desanimado. O senhor nunca está desanimado em 2 anos e 7 meses. O senhor nunca está desanimado. Eu vejo o senhor sempre fazendo programa. O senhor nunca deixou de fazer um programa porque está mal, porque está ruim, porque está com dor e que não sei o quê. Olha, o pastor Michael não pôde pregar hoje porque ele está meio desanimadão, ele está meio para baixo hoje. Não existe isso, irmão. Aí uma pessoa me perguntou o que eu fazia para estar sempre para cima. Eu falei, eu não faço nada. Eu tenho vindo numa sequência de vitórias. E quem está desanimado é o diabo, eu não. Eu quando chego no lugar, o diabo já começa a desanimar. Ele já desanima porque ele sabe que Deus está comigo. Ele sabe, e quando você começa a entender, quando você começa a presenciar que Deus, as pessoas começam a presenciar que Deus é com você, eles sabem que você vai vencer mais uma e vai vencer outra. Então o inimigo, esse tal de Balaque, ele sabia que ele seria o próximo. Entendeu o que eu estou falando? O Balaque estava assustado porque ele sabia que seria o próximo. Por isso que você está vendo agora, volta para Números capítulo 22, onde nós estamos estudando. Então essa sensação de mal-estar, essa sensação de você se sentir mal, não era para você acontecer isso. Uma pessoa uma vez me disse assim, pastor, eu não vou na casa da fulana. Eu falei, por que você não vai na casa da fulana? Ela é macumbeira. Eu falei, pedi assim, meio que no sorriso. Eu não estava debochando, mas meio sorrindo, eu perguntei, mas o que te acontece quando você vai na casa da fulana, que ela é macumbeira? Ai, pastor, eu me arrepio tudo, eu saio de lá mal. Eu falei assim, eu acho engraçado. O certo seria você ir na casa da macumbeira e ela passar mal. Era ela que tinha que passar mal, irmão, não você. Desde quando a luz ela passa mal com as trevas passam mal com a luz. Quando você está de bem com Deus, não tem esse negócio. Eu falei para essa senhora, né? Eu falei, eu acho estranho. Uma vez eu peguei na mão do macumbeiro, pai de santo. Eu peguei na mão dele, olhei no olho dele. Ele que se tremeu e caiu para trás. E não eu. Mas, irmão, o certo é isso, irmão. Um dia que você aprender esse negócio, você vence qualquer uma. O problema, como eu falei para você, repito, é que a gente está tendo uma sensação de medo, de pavor, que era para o diabo ter isso da gente. Não é o diabo que é problema para você. É você que tem que ser o problema para o diabo. Você é um problema para o demônio. Aonde você chega, você faz um estrago, diga aleluia. Bom, então você vê que o povo de Israel está chegando até os amorreus. O Balaque viu o filho de Zippor, ele ficou sabendo tudo, ele viu tudo o que Israel fizera aos amorreus. Aí ele ficou com medo, muito medo. Ficou com muito medo, ficou muito assustado. E a Bíblia Sagrada fala exatamente o seguinte agora, ó. Versículo pessoal 4. Pelo que Moabe disse aos anciões de Israel, dos midianitas, agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Você já parou para pensar? Seja inteligente comigo. Você pega 2 vacas ou 2 bois e você coloca num pedaço de terra bem grande, cheio de capim e de mato. Não dá muito tempo, o que acontece com aquele terreno? Acaba, ele vira terra. Irmão, ele vira terra. Se você colocar boi, vaca, se você colocar em qualquer lugar, aquilo ali é destruído, aquilo ali é dissipado, aquilo ali acaba.
Era isso que estava acontecendo. O povo de Israel, eles chegariam lá, eles iam desfazer tudo, eles iam acabar com tudo. E aí ele faz um negócio interessante. Versículo 5. Agora vem a pregação. Aqui que eu queria chegar. 5. E este então enviou mensageiros até Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo dizendo: escuta, eis que um povo saiu do Egito, e eis, está sobre toda a face da terra, está parado agora de frente de mim. Olha para o pastor Mike agora, que isso aqui é sério. Por que ele consultou alguém que é um profeta para amaldiçoar? Porque ele vai pedir agora aqui, ó: vem, pois, agora, rogo-te que amaldiçoe este povo, porque é mais poderoso que eu. Por que ele não foi atrás de soldados? Por que ele não foi lá assalariar soldados, ou ele se mancomunou com outros povos para atacar o povo de Israel? Quem quer saber, levanta a mão que eu te explico agora. Porque ele começou a observar que esse povo que estava vindo e tendo vitória, era um povo que não era soldado. Você sabe quem é que era o povo de Israel? Quem quer saber quem é o povo de Israel, fala agora. Eram construtores de pirâmides. O povo de Israel eram funcionários. Eles eram trabalhadores cheios de marca nas costas que eles tinham apanhado dos egípcios. Era um povo que apanhava. Era um povo que, sabe o que eles tinham na mão como arma? Eles tinham na mão enxada, foice. Eles tinham aparelhos para construção. Eles eram construtores. Não tinha como, não tinha como eles vencerem nada. Então esse tal de Balaque, ele percebeu, ele disse assim: ó, não adianta eu me levantar com soldados. Eles não são soldados. Se eles estão vencendo, não é porque eles têm capacidade. Se eles estão vencendo, não é porque eles têm habilidade. Eles estão vencendo somente por causa de quem? Somente por causa de Deus. Eram funcionários que apanhavam, irmão. Você escutou? Eram funcionários que apanhavam nas costas. Eles eram escravos no Egito. Eram pessoas, machucadas. Eram pessoas feridas. Eram pessoas arrebentadas. E esse cara disse: peraí, eu não vou pagar soldados para vencer, porque eu não vou vencer. Isso não é uma batalha natural, isso é uma batalha espiritual. Eu vou chamar alguém para amaldiçoar. E ele contratou esse tal de Balaão para amaldiçoar. Só que esse Balaão era um profeta. E esse profeta, então, quando foi consultado, ele ia ganhar dinheiro para amaldiçoar o povo de Israel. Sabe o que ele fez? Forte isso, vou te falar, hein? Escuta essa. Ele foi, ele queria ir. Aí Deus apareceu para ele em sonho e disse: não vai. Aí daqui a pouco o pessoal veio e ofereceu mais dinheiro para ele. Ele disse: agora eu vou. Aí Deus disse assim: tá, quer? Então vai. Aí ele subiu em cima de uma jumenta para ir até lá. E o que a jumenta fez? Falou com ele. A jumenta pegou e falou com ele: olha o que você está fazendo, sei o que e tal coisa. Mas enfim, ele chegou lá. Ele conseguiu amaldiçoar o povo de Deus? Ele não conseguiu amaldiçoar. Em Números, no capítulo 23, lá no versículo, pessoal, 20, diz assim a Bíblia. Números capítulo 23, versículo 20. Olha só qual foi a conclusão que o Balaão tirou, que era o cara que foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. Quer ver? Eis que eu recebi um mandato de abençoar de Deus, pois Ele está abençoando. Olha para cá, pessoal. Não tem como amaldiçoar uma coisa que Deus está abençoando. Doideira da cabeça de qualquer pessoa se levantar contra alguém que Deus está abençoando e que está em santidade. Quer ver? Eu recebi um mandato de abençoar, pois Ele tem abençoado. E eu não posso revogar, eu não posso voltar atrás disso. E agora vem a parte forte. Pega um marca-texto e sublinha isso aqui na tua Bíblia, hein? Sublinha isso, ó. Não se viu iniquidade em Israel, não tem pecado no meio deles. Não se contemplou maldade em Jacó. Eles não têm maldade, não fazem coisa ruim. E o Senhor seu Deus, Ele é com ele, está nele, e entre eles ouve-se um alarido de um rei. Você viu aqui escrito? Eu não consegui lançar feitiço, eu não consegui lançar maldição sobre eles, porque o Deus que tirou eles do Egito está com ele, está nele, e entre eles tem umas canções como se tivesse um rei. Eles ficam cantando lá, o povo de Israel, eles ficam cantando e ovacionando um rei. E eu te pergunto, o povo de Israel tinha rei natural? Não tinha. Então que rei era esse? Fala para mim, que rei era esse? Era Deus. Era o próprio Deus. Ele disse: estão cantando umas músicas, estão cantando lá, estão fazendo um alarido, que tem um rei entre eles, e esse rei é Deus.
E não tem como amaldiçoar uma coisa que está sendo abençoada por Deus, porque lá não vi iniquidade. Eu não vi iniquidade, eu não vi maldade, eu não vi pecado, eu não vi nada. E agora o próximo versículo 22 é poderoso, olha o que diz, ó. E Deus os tirou do Egito, e as suas forças são como as forças do unicórnio. E ele fala mais, ele diz assim, ó: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. E neste tempo se dirá de Jacó a Israel: que coisas Deus tem feito. Você conseguiu entender isso aqui que está escrito na Bíblia Sagrada? Se não conseguiu entender, eu vou te dizer você: quando você está de bem com Deus, não adianta fazer macumba para você. Quando você está de bem com Deus, não adianta fazer feitiço. Quando você está de bem com Deus, não adianta fazer bruxaria contra a sua vida. Quando você está de bem com Deus, não adianta, não vai ter guerra, não vai ter nada. Você sempre vai ser abençoado pelo Todo-Poderoso. Deus sempre vai honrar você, Deus sempre vai te abençoar. Por isso eu te digo de novo, o povo de Israel não tinha condição de vencer nada. Era Deus que dava a vitória para eles. Então não vale, fala comigo, não vale bruxaria contra quem está de bem com Deus. Irmão, podem fazer feitiço. Uma vez uma pessoa me disse bem assim para mim, olha que uma pessoa me disse: eu vou fazer uma macumba para você. Sabe o que eu falei para ela? Falei assim, ó: meu nome é Michael Marques, tu quer um pedaço de cabelo meu? Eu corto aqui, ó. Eu corto o meu cabelo. Você vai colocar onde? Na boca do sapo, do jacaré? Você vai fazer qual linha? Linha amarela, preta, branca? Você vai fazer feitiço aqui na Bahia, na China? Aonde vai ser esse feitiço? Na África? Pode fazer. Você quer uma peça de roupa minha? Vem pegar. Porque enquanto eu estiver de bem com Deus, não vale encantamento contra aquele que está de bem com Deus. Eu estou ouvindo uma sequência de vitórias. Eu estou ouvindo uma sequência, eu estou mostrando para todo mundo que Deus está comigo. E eu não tenho medo de bruxaria nem de feitiçaria. Pelo contrário, você vai lá e pede fazer para bruxaria para mim, você vai ver quem tem medo. É o diabo que tem medo de mim, não sou eu que tenho medo do diabo. Porque o Deus que eu estou servindo, maior é aquele que está em mim do que aquele que vem no mundo. E o dia que você começar a aprender que quando você está de bem com Deus, não vale encantamento contra você. Não vale bruxaria, não vale feitiçaria. Só que o problema é, de vez em quando o que vem nos atacar, ataca a gente e a gente não está de bem com Deus. E aí, aqui que vem a revelação que eu queria te dar hoje. Então Balaão, que foi pago para amaldiçoar o povo de Israel, ele falou que não tem jeito. Não tem como eu amaldiçoar aquilo que Deus abençoou, não tem feitiçaria, bruxaria que vai adiantar contra eles. Então o Balaque perguntou assim para ele: escuta só isso aqui agora. Não tem outro jeito. Não tem outra forma de amaldiçoar esse povo. Como é que eu vou fazer? Aí o Balaque falou bem assim, ó, atenção. O Balaque não, o Balaão, que era o profeta, falou assim, ó: só tem um jeito de acabar com o povo de Deus. Então me fala esse jeito. Está lá em Apocalipse 2,14. Apocalipse 2,14 é o segredo para acabar com o povo de Deus. Para você conseguir tirar a vitória de quem é de Deus, só tem dessa forma, ó. Mas poucas coisas tenho contra ti. Porque tens lá os que seguem a doutrina e o ensinamento de Balaão. Qual que é a doutrina e o ensinamento de Balaão? O qual ensinava Balaque, aquele cara que estava com medo do povo de Israel, que ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Quais são os tropeços? Para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Só tem uma forma do diabo acabar com a minha vida e com a sua vida. Qual? Fazer você pecar. Se o demônio, ele conseguir fazer você se levantar contra a Bíblia, fazer você se levantar contra a palavra de Deus e fazer você pecar, você perde. Quer ver? Você vai entender isso aqui agora, hein? Presta bem atenção que isso aqui é seríssimo que eu vou dizer. E você vai compreender isso aqui de uma vez por todas. Já assistiu o Super-Homem? Quem já assistiu o Super-Homem, aquele Super-Homem? Já assistiu o Super-Homem? Como é que funciona o Super-Homem? Ele para trem, ele para a lua, ele para o sol. O cara é forte, o cara é demais. Só que daqui a pouco tem um negocinho verde. Você lembra como é que era o negocinho verde que encostava nele e ficava fraco? A criptonita, era uma coisinha lá verdinha, assim, uma coisa que parece insignificante, mas encostava nele e ficava fraco, ele caía no chão, qualquer criança passava em cima dele e pisava nele. Então, a criptonita de qualquer crente, a criptonita de qualquer pessoa que é de Deus, é o pecado. Quando você começa a pecar, você então começa a se levantar contra o teu Deus, e o teu Deus não fica contigo, ele não fica no meio. Tem até um versículo bíblico que diz que Deus não veja uma coisa feia em ti e se retire para trás de ti. Isso está aqui em Deuteronômio, acho, se eu não me engano. Eu já acho para você, esse aqui eu não preparei para você, mas eu acho. É Deuteronômio 23, o versículo 14. Ó.
Porquanto o Senhor teu Deus, Ele anda no meio do teu arraial, para te livrar, para te entregar os teus inimigos diante de ti, pelo que o teu arraial seja santo. Por quê? Para que Ele não veja uma coisa feia em ti, e se torne para trás de ti. Deus, Ele vai tirar a proteção. Deus, Ele tira a proteção. E foi isso que o Balaão ensinou para o Balaque. Então, o povo de Israel saiu do Egito, Deus abriu o mar vermelho para ele, venceu o Amorreu, venceu Seom, venceu Og. Só tem uma forma de fazer esse povo que parece um rolo compressor. Esse povo parece um tanque de guerra. E você já escuta o barulho do povo de Deus chegando. Tuc, 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 tuc. Ele vai vencer mais uma. Ele é um tanque, ele vai vencer. E como é que eu faço para parar esse povo? Pecado. Aí sabe o que aconteceu? E agora vem a parte forte da pregação. Números capítulo 25, versículo 1. Então ele disse, não vale bruxaria, não vale encantamento, não vale. Esse povo é um povo que ele nem tem capacidade de vencer guerra. Eles são pessoas machucadas do Egito, as costas deles são tudo arrebentadas, de tanto eles apanhar, de tanto eles sofrerem. Então esse povo ele só está vencendo, esse povo só está sendo bem sucedido porque Deus está com eles. Então o Balaque falou bem assim, ó, o Balaão falou para o Balaque, falou assim, ó, tira Deus deles. Mas como é que eu vou tirar Deus deles? Não tem como tirar Deus deles. Tem. E Israel deteve-se em Sitim, estavam parados defronte de Moabe, esse lugar chamado Sitim. E olha só o que o Balaque fez, ele começou a pagar prostituta. Ele começou a pagar mulheres para irem até lá. E olha só o que diz agora. E Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Versículo 2. E estas mulheres convidaram o povo ao sacrifício dos deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Olha que loucura. Você percebe então que o povo estava vencendo, e aí assalariaram um profeta para amaldiçoar, e o profeta disse, não tem como amaldiçoar, porque é um povo vencedor, Deus está com eles. Então só tem uma chance, faz eles pecarem, faz eles cometerem pecado. Aí eles pagaram essas mulheres começaram a se envolver com os filhos de Israel, e essas mulheres levavam eles para que eles comessem coisas consagradas aos demônios. Então era como se fosse assim um lugar onde estava cheio de estátua, cheio de bruxaria, de feitiçaria, e elas fizeram a cabeça deles e eles comiam aquela comida. Você sabe qual foi o resultado disso? Olha o próximo versículo. E juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, que era o demônio da época lá que eles serviam lá, o povo de Moabe, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então o Deus que estava ajudando eles se levantou contra eles. E a Bíblia diz no versículo 9 o seguinte, olha o versículo 9, ó. 9. E os que morreram daquela praga foram 24 mil. Começou a dar uma praga, uma doença no meio do povo. E diz que até então já tinham morrido 24 mil israelitas. Até agora eles tinham perdido alguma batalha? Nenhuma. Saíram do Egito, sem poder sair do Egito, mas saíram do Egito. O mar vermelho se abriu milagrosamente. Eles venceram os amorreus, venceram Seom, venceram Og, e eles estavam vencendo tudo. Mas quando eles pecaram contra Deus, não precisou ter batalha para eles perderem. Deu uma praga, aconteceu uma praga. E aí o Moisés, sabe, começou a perceber que eles estavam se envolvendo com mulheres moabitas e aquela prostituição toda. E aí sabe o que aconteceu? Olha o versículo 4 agora. Versículo 4, Moisés. Então disse o Senhor a Moisés, escuta, toma todos os cabeças do povo, enforque eles ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Deus mandou Moisés pegar todos os responsáveis e enforcar eles. E se eles fossem enforcados, diz que a ira de Deus se retiraria. E aí o Moisés ele saiu e disse, nós vamos enforcar todos os responsáveis por isso. Aí você pode dizer, pastor, credo, que coisa é essa? Isso que é o Antigo Testamento. O que representa para mim e para você esse negócio? A gente tem que pegar tudo aquilo que é responsável de fazer eu e você pecar, e a gente tem que enforcar. O que está levando você ao pecado? Não tem que enforcar ninguém, pelo amor de Deus. Aí o pastor Mike mandou enforcar alguém, não é isso? Não, a gente tem que entender espiritualmente os textos bíblicos. E o que está dizendo? O que está fazendo você pecar? Aquilo que encabeça o negócio, você tem que enforcar. Quando você enforca esse negócio, o responsável por isso, a Bíblia Sagrada fala no versículo 8 o seguinte, ó, né? E aí diz assim, ó, e foi após israelita até a tenda, atravessou ambos, né? Matou o varão israelita e a mulher, matou o pecado ali, né?
Na época era o pecado, né? Só que naquela época a pessoa era homem com era olho por olho, dente por dente, era guerra natural, né? Mas diz que ele pegou e meteu uma espada num homem e uma mulher que estava lá se prostituindo com vários homens. Mataram eles. E então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. E aí eles começaram a vencer de novo. Então é o seguinte, como é que você vai conseguir tocar o terror no diabo? Quando você começa a vencer, o inimigo já começa a ficar assim, caramba, essa pessoa está só vencendo. Então ele vai tentar se levantar contra você, ele vai perder. Então ele muda a estratégia. Qual que é a estratégia que ele coloca? Vou tentar fazer eles pecarem. Então sempre quando você estiver de muito bem com Deus, e você começar a ter muita vitória na tua vida, o inimigo vai ficar com medo de você. Ele não vai mais poder te atacar. Você virou um rolo compressor, você se torna imbatível com Deus. Então ele vai tentar tirar Deus de você. Ele vai tentar colocar a criptonita do ser humano, que para nós é o pecado. Ele vai tentar fazer isso. E olha, irmão, vou te falar uma coisa. E Deus não trabalha para a pessoa que está em pecado. A Bíblia diz em João capítulo 9, versículo 32. João 9, 32 diz bem assim a Bíblia Sagrada. Quer ver? 31, desculpa, põe o 31 aí. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Então, olha que coisa maluca. A gente se cuida muito com a máscara. Pode se cuidar, não sou contra. A gente se cuida com álcool em gel, a gente se cuida, mas a gente não se cuida com o pecado. A gente se cuida bastante, a gente vai para academia, começa a comer uma comida boa, assim, sabe, mais saudável. A gente faz as coisas corretas, a alimentação. Mas quando surge um pecado na internet, a gente não se cuida. A gente não mete a máscara e nem passa álcool em gel espiritual. E aí sabe o que acontece? Aí quando surge qualquer pandemia, mesmo com máscara, álcool em gel, eu fico com medo. Por que eu fico com medo? Porque eu começo a descobrir que eu me torno imbatível diante de qualquer problema, diante de qualquer situação, quando eu me cuido do pecado e não das coisas terrestres. Eu vejo as pessoas morrendo de medo do demônio. Não pode. 1000 vão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não vou ser atingido. Por quê? Porque eu habito no esconderijo do Altíssimo. À sombra do Onipotente eu vou descansar. Se tem uma coisa nessa terra que você tem que ter medo, é do pecado. Porque o pecado tira Deus de você. Deus não te escuta mais. Deus não te ouve mais. Não tem como. Vamos ser inteligentes. Todos nós aqui vamos ser inteligentes. Eu estou trabalhando nas lojas das Casas Bahia. Eu trabalho lá nas Casas Bahia. Eu trabalho lá. Aí quando chega o final do mês, eu chego lá nas lojas. Fala a concorrente da Casa Bahia aí. Fala qualquer outra loja para mim. Magazine. Aí eu chego na Magazine, eu chego pro gerente assim, gerente, eu vim aqui pegar o pagamento. Aí o gerente vai dizer assim, pegar pagamento de quê? Ué, eu vim aqui que você me pague agora, quero que você me pague. Ele diz, mas você não é funcionário aqui? Sim, exatamente. Eu sou funcionário da Casas Bahia, mas eu vim receber na Magazine Luiza. Ele vai pagar você? Então não adianta você estar fazendo coisa do diabo e querer que Deus te pague. Você está com um problema mental. Você está com um problema pensando que você vai fazer coisas fora da palavra e Deus vai te abençoar. Você está enganado? Você está enganado? Você tem que parar com isso. Você tem que pegar os cabeças. Você tem que começar a pegar aquilo que encabeça, aquilo que é responsável para fazer você pecar, e você tem que acabar com isso. Aí o castigo vai cessar. De vez em quando eu estou com esse problema, eu estou pensando que eu não vou servir a Deus, vou fazer coisa errada, e quando estoura uma bomba, uma dificuldade, um problema, que Deus vai ter que me abençoar. Quem disse que Deus tem que abençoar você? Quem disse que Deus tem que abençoar? Não tem. Deus ele vai abençoar aquele que é dele. Quem que você cuida? Você cuida do teu filho, da tua casa, ou você cuida dos filhos do vizinho? Da tua casa, irmão. Você vai cuidar daqueles que estão na tua casa, irmão. Você cuida dos teus. É dos teus que você cuida. Você tem que se tornar uma pessoa de Deus. Como que eu me torno uma pessoa de Deus? Eu começo a acabar com o pecado. Aí você vai se tornar uma pessoa imbatível. Aí você se torna uma pessoa que o inimigo fica angustiado. O inimigo fica com medo. É ele que bate as canelas. É ele que fica assustado com você. E acabou esse negócio de você ficar preocupado com doença. Acabou desse negócio de você ficar preocupado com crise. Você ficar preocupado com os noticiários. Você ficar preocupado com a situação do mundo. Meu Deus do céu, e agora? Eu nunca vi Jesus desse jeito. Ai, meu Deus, vocês viram agora, discípulos? O quê? Ai, vocês viram agora? Soltou um decreto aí agora que o Pôncio Pilatos vai acabar com a gente. Eu nunca li isso na Bíblia. Eu nunca vi Jesus com medo. O que Jesus fazia de tudo era para não pecar. Porque se você não pecar, Deus está com você. E se Deus é por você, quem vai ser contra você? E operando Deus,
Quem impedirá? Então o grande segredo é esse: não tenha mais medo do diabo, esteja medo de Deus não estar contigo. É isso que você tem que ter medo. Você tem que ter medo de Deus não estar com você. Porque se Deus não estiver com você, você é uma presa fácil para o demônio. É como eu te falei agora há pouco. Pega o gato, o rato vai sair, ele faz assim com a pata, pá! Aí o ratinho fica tonto. Aí o rato daqui a pouco ele fica assim, o gato dá aquela mexida no bigode dele. Aí daqui a pouco o rato vai sair, ele dá com a outra pata, pá! O rato ele fica brincando até comer o rato. O gato faz isso com o leão? Não faz com o leão. Se o leão da tribo de Judá estiver dentro de você, eu duvido o diabo ficar brincando contigo. É tipo aquela criança que ela é menor na escola e os mais velhos, acho que você já conheceu isso acontecer, já viu isso acontecer. Os maiores ficam dando cascudo, aí pegaram a cabeça da criança, enfiaram na patente, no vaso lá e puxaram a descarga. Aí ele tem medo de ir para a aula. Ele tem medo porque os maiores ficam sempre brincando e zoando ele, aquele negócio todo. Ele fica sofrendo aquilo. Só que ele tem um irmão mais velho. O irmão mais velho tem uns 2 metros assim de altura. Ele é 4x4, ele é campeão de fisiculturismo. O cara é enorme. O trapézio dele dá aqui na orelha, o cara é forte. Aí um dia ele vai para a aula junto com o irmãozinho dele pequeno. Os outros vão mexer com ele? E como é que ele vai andar dentro da escola? Ele vai andar com medo? Não, como é que ele vai andar? Ele vai andar aqui assim, ó, vai. E coloca minha cabeça na patente agora. Vai, me dá cascudo agora, dá. Você quer dar cascudo? Eu me encostaria no meu irmão e diria assim, ó, vai dar cascudo agora. E a mesma coisa que acontece, você está com medo porque Deus não está contigo. Porque se Deus estivesse com você, você não teria medo. Quando Deus está com você, você não tem medo de nada. Você só tem medo de uma coisa, do teu irmão mais velho não estar junto com você. É isso que eu estou dizendo. Então as pessoas dizem, ai pastor, faz 2 anos e pouco que eu estou aqui, nunca vi o Senhor para baixo. E nunca vai ver. Porque enquanto eu estiver em santidade, Deus vai estar comigo. E maior é aquele que está em mim do que aquele que vem do mundo. Aprenda isso. Quem tem que ter medo é o diabo e não você. Aplauda bem forte ao Senhor. Se coloque de pé que eu vou orar por você agora. Gostaram da mensagem hoje? Quem é que entendeu o recado? Conseguiu acompanhar o raciocínio do Espírito Santo? Ai, você está sempre angustiado e chorando e dizendo, ai pastor, só me faltava essa agora. Ai, aconteceu. Ai, que ruim. Ai, que não sei o que. Para. Quem tem que dizer lá no inferno é o diabo. Ai, só me faltava essa, ele vai vencer essa também? Ai, venceu de novo. É isso. Quem tem que ficar apavorado com a gente é o demônio. Você viu o que a Raabe falou? Nunca mais esqueça o que a Raabe disse. O pavor de vós caiu sobre nós. O que a Raabe disse? O pavor de vós caiu sobre nós. A gente está apavorado. A gente está apavorado. A gente está, perdão na palavra chula que eu vou usar agora, a gente está se borrando de medo por causa dos filhos de Israel. A gente ficou sabendo, a gente ouviu, a gente viu o que o Senhor Deus tem feito através de vocês. Deus tem usado, Deus tem abençoado vocês. E eu estou te falando de novo. O povo de Israel, eles eram soldados fortes? Eles eram soldados fortes, o povo de Israel? Não, irmão. Era tudo gente chicotada, irmão. Tinha tomado chicotado nas costas, irmão. Era um pessoal tudo arrebentado de tanto apanhar dos egípcios. As armas deles eram inchadas e foices, irmão. Irmão, o povo de Israel nunca venceu por causa deles. Irmão, você não vai vencer aqui nessa vida porque você fez uma faculdade, ou porque você tem dinheiro, ou porque você é uma pessoa muito inteligente. Não, é só porque Deus está contigo, porque você não está em pecado. Deus está com você porque você não está em pecado. Então, se eu fosse você, não sou você, mas se eu fosse você, eu colocaria a máscara e o álcool em gel contra o pecado. Me cuidaria. Porque a gente vai cumprimentar as pessoas, a gente cumprimenta assim com um soquinho. Ó. Por que você não faz isso com o pecado? Apareceu um vídeo pornográfico na internet, você faz assim, ó. Por que você não dá um soquinho? Por que você não dá um soquinho? Você dá soquinho para cumprimentar a mão dos outros. Mas o vídeo da internet, você fica com o olho na mulher pelada lá. Ali você fica. Aí depois você entende que você perde as batalhas. Você perde as batalhas por causa do pecado, não é por causa das crises. Você perde as batalhas por causa de erro, irmão, pecado, coisa fora da palavra. Porque enquanto Deus for com você, você torna uma máquina de combate. Você é uma máquina de guerra. E não é por sua causa também. Não é por sua causa, nem por sua inteligência, nem sua força. Não é porque você come direito ou faz academia. Nada a ver. Você vence porque Deus é contigo. Feche os teus olhos, todos se coloquem em pé, levante as mãos aos céus agora, vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra. É disso que a gente precisa. A gente precisa viver em santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Deus, que o Senhor não possa, que o Senhor não enxergue coisa feia em nós e vá para trás de nós.
Não, Deus, nós queremos viver, ó Deus, no mais alto nível em santidade. A gente quer se consagrar mais, ler mais a Tua palavra, ler mais a Bíblia Sagrada, nos envolver contigo. De vez em quando a gente fica pensando, né? Ai, mas olha só o que está me acontecendo. Olha que situação. Não, irmão, você não tem que ficar angustiado, não, irmão. Você não tem que ficar angustiado com as trevas. Você não tem que ficar assustado. Quando Jesus entrou na sinagoga, ele botou o pé na sinagoga, ele pregava ali, o demônio manifestou e disse: veio nos destruir, Jesus. E Jesus disse: cala a boca e sai dele. Ele disse que na hora o demônio calou a boca e saiu. É isso, irmão. É assim que você tem que tratar essa situação. É assim que você tem que tratar essa circunstância. É assim que você tem que tratar esse momento. Se você tem que ter medo de alguma coisa, você tem que ter medo de Deus se afastar de você. Se você tem que ter medo de alguma coisa, você tem que ter medo do pecado. De vez em quando a gente se cuida tanto do Covid, a gente se cuida tanto das coisas que estão acontecendo, e vigia com a boca, e vigia com a alimentação, mas não vigia com o pecado. Na hora que você começar a pegar os cabeças e enforcar, eu vou enforcar os cabeças. Eu vou começar a enforcar aqueles que são responsáveis por fazer a prostituição e as comidas aos ídolos. Eu vou enforcar, e na hora que eu enforcar vai cessar o castigo e Deus vai voltar a ser com a gente. Na hora que você se conserta com Deus, Deus ele começa a se manifestar no teu arraial. Diga: Deus está comigo, está em mim, e entre nós há um alarido que existe um rei. Exatamente, existe um rei no nosso meio. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. 1000 vão cair do teu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido. Meu irmão, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Operando Deus, quem impedirá? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Vai ser uma sequência de vitórias incontestável. Você vai começar a vencer uma atrás da outra. Vitória, 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 vitória. E quando chegar a próxima luta, o inimigo já vai saber. O diabo ele vai dizer exatamente o seguinte: vou perder mais uma. Não é você que tem que ficar pensando: só o que me faltava vai acontecer isso também. Já não bastava aquilo, agora me acontece. Não, irmão. Quem tem que pensar que vai perder é o diabo. O diabo tem que saber que ele vai perder. Esse sentimento de impotência, esse sentimento de preocupação é do demônio, não é nosso. Diga: o diabo não é problema para mim. Diga: eu que sou o problema do diabo. Exatamente, você é o problema das trevas. Aonde você vai, você faz um estrago. Aonde você vai, você colocou o pé, você faz a diferença onde você chega. Porque você é uma pessoa que você está em santidade. Então levante as mãos bem alto aos céus e declare: tu cumprirás. Tu cumprirás o desejo do meu coração. Se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti. É impossível alguém estar perto de ti. E tuas bênçãos não ter. Levante a sua voz, declare isso. É impossível. Impossível alguém estar perto de ti. E tuas bênçãos não ter. As bênçãos de Deus vão começar a chegar na sua vida. Você vai se cuidar tanto no pecado como você cuida do Covid. Álcool toda hora, máscara toda hora. Você vai se cuidar como você cuida do teu corpo. Não posso comer isso aí. Não, isso aí é gordura. Não, isso aí não sei o quê. Você vai começar a estudar a Bíblia Sagrada como você estuda lá a faculdade que você estudava. Você vai começar a ler a Bíblia Sagrada todo dia. Hoje de manhã eu já li vários versículos e capítulos bíblicos hoje de manhã antes de acordar. Aliás, quando eu acordei, eu acordei e já comecei a ler a palavra, já fui fazer o programa. Eu estou em contato com o meu Criador. Guarda o contato com Jesus, irmão. Guarda a santidade, guarda a santidade. Porque se você fizer isso, você se tornará imbatível. E você diz: Jesus, obrigado por essa palavra. Hoje eu entendi que eu posso colocar medo no diabo quando eu estiver em santidade e o Senhor estiver comigo. Aplauda bem forte ao Senhor. Deixa eu contar uma coisa engraçada para você. Engraçada, mas tem tudo a ver com o que eu preguei. Preste atenção, não senta, fica em pezinho mesmo. É rapidinho. Tem uma senhora que ela foi até o doutor com os exames e ela perguntou: doutor, vou viver ou vou morrer? O doutor disse: infelizmente, pelo que eu estou vendo aqui, o seu diagnóstico é terrível, a senhora vai morrer. A senhora infelizmente vai morrer. Ela começou a chorar: eu vou morrer, doutor,
senhor vai, na situação que você está, o que está se apresentando no seu corpo, a senhora vai morrer. Doutor, mas não tem outro jeito, doutor. Doutor, não tem outro jeito, doutor. Ele disse, não, tem um jeito. Você vai precisar comer essa alimentação aqui, que eu vou te passar, uma alimentação balanceada. Você vai ter que trocar essas gorduras, essas doçaiadas que tu come, você vai ter que comer agora o carboidrato certo. Você vai ter que comer a proteína certa e você vai ter que tirar o doce e vai começar a comer fruta, legume. Você vai ter que comer a comida certa. Ela começou a chorar, mas mais alguma coisa, doutor? E exercício. Você vai ter que fazer exercício frequentemente, quase que diariamente você vai ter que fazer exercício. Ela começou a chorar e disse, doutor, não tem outro jeito, doutor. É só isso aí mesmo. O doutor disse, sim, se tu fizer isso aqui, você vai sobreviver. Ela chorou e disse, então eu vou morrer. Você entendeu? Quem conseguiu entender o que eu falei? Ela não vai comer direito e não vai fazer exercício. Por isso ela disse, doutor, eu vou morrer. É a mesma coisa que eu estou pregando hoje. Você já sabe o que tem que fazer para vencer. Mas tem muita gente que vai escutar essa pregação e não vai viver em santidade. É isso. De vez em quando, existe uma opção. Existe opção de vitória. Existe a opção de você arrebentar nessa vida. Só que você vai ter que ser disciplinado. Você vai ter que ter uma disciplina espiritual violenta. De Bíblia, oração, jejum, consagração, igreja, anotar tudo que o pastor prega. E outra, viver aquilo, exercitar aquilo. É a mesma coisa do corpo físico. Se eu começar a fazer os 6 meses de alimentação correta e exercício periodicamente, constantemente, se eu começar a fazer isso, o nosso corpo muda ou não muda? Muda, pessoal. Meu Deus, o que você fez? Boca e exercício. Então, o que você pregou hoje foi o que eu preguei, alimentação. Se você se alimentar disso aqui e você exercitar praticando isso aqui, a tua vida espiritual nunca mais vai ser a mesma. Só que de vez em quando, irmão, como eu te falei, eu escutar isso aqui que eu preguei hoje e eu praticar isso aqui que eu preguei é bem diferente. Espero que você viva o que eu preguei hoje e a tua vida vai mudar completamente. Aplauda bem forte ao Senhor.